Antes de começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta. E se tudo que você acredita sobre Deus não for exatamente o que te ensinaram? E se a história por trás do cristianismo tiver uma outra camada, uma camada escondida, questionada e até mesmo proibida? Hoje, meus amigos, nós vamos juntos explorar uma das comparações mais polêmicas e também fascinantes da espiritualidade, que é justamente o cristianismo versus o gnosticismo. Hoje vamos entender de onde cada visão surge, o que cada uma propõe sobre Deus, a criação e também o mal, e por que essas duas tradições se chocam até hoje. E antes de seguirmos, deixa eu agradecer a cada um de vocês, conseguirmos atingir aqui a marca dos 200 seguidores. Eu estou verdadeiramente feliz e também honrado ver aqui o meu canal crescendo com tanta gente desperta, curiosa e aberta, já é um significado muito grande. E agora eu estou aqui nessa meta rumo aos 300 inscritos e eu conto com você que está chegando agora para fazer parte dessa jornada. E uma questão importante, se vocês puderem dar o feedback, eu fico agradecido. Vocês preferem que os vídeos tenham legenda ou apenas a minha voz já é aqui o suficiente? Tava na dúvida se as legendas atrapalham ou não, então se vocês puderem deixar aqui nos comentários, eu fico de fato muito agradecido, até para poder formatar também os próximos vídeos da melhor forma para vocês. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui a esse vídeo incrível. Para entender o gnosticismo, nós primeiro precisamos entender a visão original, a visão ensinada nas catequeses, igrejas e também cursos bíblicos, a visão em que Deus ele é perfeito, justo e soberano e a humanidade caminha entre erros, punições e alianças. Nós conhecemos, meus amigos, as 6 grandes alianças aqui do cristianismo tradicional. A primeira aliança veio justamente no início, com Adão e Eva, que é a aliança original, o paraíso, a inocência, um único mandamento. Como já sabemos, eles desobedecem, são expulsos e o sofrimento começa. A segunda aliança vem com Noé, que é a renovação do mundo, o dilúvio como reinício. Deus destrói tudo e promete nunca mais repetir. A terceira aliança é justamente com Abraão, que tem ali o povo escolhido, Israel, como luz das nações. A quarta aliança vemos com Moisés, a lei, os 10 mandamentos, normas e também pactos. A quinta aliança é justamente com Davi, o reino ideal, a promessa de que Israel seria governado eternamente pela casa de Davi. E a sexta aliança é justamente com o Mestre, Jesus, a nova aliança universal. Agora, qualquer pessoa, não só de Israel, pode se aproximar de Deus. Até aqui, entendemos que a Bíblia oficial apresenta um Deus que faz pactos sucessivos, corrige a humanidade e molda a sua história por etapas. Mas essa leitura, meus amigos, traz problemas filosóficos profundos, e são justamente esses problemas que abriram caminho para o surgimento da visão gnóstica. E uma questão importante, antes de continuarmos, se até aqui você percebeu que a história tem mais camadas do que parecia, manda aqui um like, se inscreve no canal, até para poder ajudar o algoritmo a não expulsar a gente também do paraíso. O gnosticismo nasce, meus amigos, por causa dos buracos dessa narrativa. Buracos que qualquer pessoa já percebeu, mesmo que nunca tenha nomeado. E aqui surgem 3 problemas. O primeiro problema é a expulsão do Éden. Por que comer uma fruta faz Deus expulsar 2 seres inocentes? Isso parece algo proporcional? Problema número 2, o dilúvio. Deus destrói a humanidade inteira e o resultado é que a humanidade continua a mesma. O terceiro problema é o sacrifício de Jesus, porque Deus precisa mandar seu próprio Filho para a terra para perdoar pecados que Ele mesmo poderia simplesmente perdoar. O gnosticismo surge como uma resposta à incoerência. Se Deus é perfeito, por que cria um universo tão cheio de falhas? A resposta deles é simples e completamente revolucionária. O Criador do mundo não é o Deus perfeito, é um outro ser, um ser menor, um demiurgo. Quando entramos no território dos Néfilis, dos anjos vigilantes e desse mundo
pré-diluviano, cheio de seres híbridos, nós saímos completamente da leitura tradicional ensinada nas igrejas e entramos naquilo que muitos chamam de a Bíblia que foi apagada. Porque essa interpretação, meus amigos, não nasce simplesmente da imaginação. Ela vem de textos antigos, como por exemplo o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e também o Apocalipse de Abraão. E até mesmo podemos ali ver também essas questões no próprio Evangelho de Tomé. E aqui que está o detalhe que poucos param para pensar. Todos esses textos citados anteriormente foram retirados ali da Bíblia oficial, mas por qual motivo? Porque eles falam de coisas complicadas demais. No livro de Enoque, por exemplo, os vigilantes descem à terra, se encantam pelas mulheres humanas e geram os Néfilis, gigantes violentos que escravizam a humanidade. Segundo Enoque, o dilúvio não teria sido para destruir humanos pecadores, mas para apagar essa linhagem híbrida que jamais deveria ter existido. E é curioso perceber que, por exemplo, a igreja etíope manteve o livro de Enoque em sua Bíblia até os dias de hoje. A igreja romana, por outro lado, removeu completamente. Quer dizer que o problema não é a falta de evidência histórica, o problema é o que o texto diz. Porque se você lê esses livros, a imagem que surge é de um universo cheio de seres intermediários, conflitos celestes e decisões tomadas muito acima da nossa compreensão. E talvez, só talvez, meus amigos, isso fosse demais para uma teologia que queria apresentar um cosmos simples, limpo e organizado. Por isso, quando falamos de Néfilis, nós não estamos falando de fantasia. Estamos falando de uma cosmologia que existia antes da Bíblia ser editada nos concílios. E só esse fato já deveria nos fazer pensar. Aqui, meus amigos, chegamos ao ponto que separa completamente o cristianismo comum da visão gnóstica, esotérica e simbólica que influenciou grupos secretos por milhares de anos. Segundo os gnósticos, o Deus do Antigo Testamento, ele não é o Deus Supremo, ele seria um ser inferior, limitado e imperfeito, um demiurgo, uma criatura criada por engano, por uma entidade muito maior que podemos chamar de Sofia. Mas calma que vamos por partes. Primeiro vem a mônada, que é o Deus verdadeiro. O gnosticismo diz que antes de tudo existe a mônada, o infinito, a fonte de toda a consciência e luz. Essa mônada, ela gera entidades chamadas díades, pares divinos criadores. Uma dessas díades, que podemos chamar de Sofia, decide criar sozinha, sem o princípio universal, sem o equilíbrio divino. Ela cria um ser deformado, o demiurgo. O demiurgo, ele não sabe da existência da mônada, ele acha que ele é o único Deus e na sua ignorância ele cria o universo material, imperfeito, denso, cheio de dor e coloca Adão e Eva dentro dele. Para manter o controle, ele cria regras, medos e também punições e inventa a ideia de que ele é o único criador. E é por isso que a Bíblia mostra um Deus colérico, ciumento, inseguro e muitas vezes também controlador. Esse Deus não é o Deus perfeito, é um demiurgo, fruto da queda de Sofia. Nessa visão, nós não viemos do universo do Deus perfeito, vivemos na simulação de um criador menor. E todas as dores humanas são consequência da imperfeição justamente desse demiurgo. E aqui vem a reviravolta, meus amigos. Para o gnosticismo, Jesus ele não veio nos salvar de nenhum tipo de pecado. Ele veio nos acordar da ilusão. E Jesus ele seria, então, uma consciência enviada diretamente pela mônada, que é justamente esse Deus verdadeiro, para revelar que vivemos numa prisão espiritual governada por um falso Deus, cercada ali por forças que manipulam nossa percepção, mas que dentro de cada um de nós existe uma centelha divina, um fragmento da mônada. A missão de Jesus, então, nesse caso, é lembrar quem somos, lembrar de onde viemos e lembrar que o caminho de volta existe. E é por isso que o Império Romano e também depois a Igreja teriam silenciado os gnósticos, porque essa verdade libertaria a humanidade da autoridade dos poderes terrenos. Jesus, então, meus amigos, no gnosticismo, não morre para pagar nossos pecados.
Ele morre porque traz um conhecimento proibido, a revelação de que é um Deus maior e que todos nós somos feitos da mesma luz. Lembrando, meus amigos, que nós não precisamos acreditar em tudo isso literalmente, mas podemos olhar para essa cosmologia como um espelho. Ela nos provoca a perguntar: o que é liberdade espiritual? O que é a crença herdada? Quem define o que é Deus? Quantas verdades já tomamos como absolutas sem questionar? Essa é a grande contribuição do gnosticismo: não aceitar nada sem investigar, não adorar nada sem compreender e não seguir nada sem consciência. Em vez de obedecer, justamente despertar. E assim, meus amigos, nós encerramos essa jornada, então, entre o cristianismo e o gnosticismo. Não dá para decidir qual está certo ou errado. O mais importante sempre vai ser o conhecimento. Se alguma parte fez sentido, guarda. Se algo pareceu estranho, deixa passar. E eu quero agradecer profundamente a todos que estão caminhando comigo. A comunidade aqui do Ecos do Divino está crescendo e isso me mostra que ainda existem pessoas despertas, corajosas, prontas para olhar além do que sempre lhe disseram. E se você chegou agora, se inscreve. A próxima meta aqui do canal, então, são os 300 inscritos. E também deixa nos comentários o que acharam aqui das comparações entre o cristianismo e o gnosticismo. E antes que eu me esqueça, novamente, se vocês puderem, me dê aqui o feedback se vocês preferem os vídeos com ou sem legenda. Esse feedback, meus amigos, é essencial até para os próximos conteúdos. E lembre-se, a verdade não é aquilo que te entregaram pronto. A verdade é aquilo que desperta dentro de você. E como eu sempre digo em todos os vídeos, a mensagem é e sempre será muito mais importante do que o mensageiro. E até o próximo vídeo.